Graça e paz, meu irmão. Mais uma semana de pequenos grupos da IBPAM, mais uma semana desse estudo maravilhoso que tem sido a busca da santidade, desse livro que nós estamos seguindo semana após semana. Nós já estamos no capítulo 14 e o tema desse capítulo é hábitos de santidade. Em Romanos capítulo 6, no versículo 19, diz assim: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. E observe, irmãos, que quanto mais nós pecamos, mais somos inclinados ao pecado. Cada pecado que nós cometemos reforça o hábito de pecar e torna ainda mais fácil pecar. O importante é entender que nossos hábitos influenciam a nossa vontade. Daí a importância de guardarmos a mente e as emoções, dos quais são várias forças impulsionadoras da nossa vontade, como nós vimos na semana passada, no estudo da semana passada. É importante nós guardarmos as nossas mentes, as emoções, porque elas são realmente impulsionadoras da nossa vontade. Hábito também é definido como a disposição ou caráter dominante dos pensamentos e sentimentos de uma pessoa. Os hábitos são padrões de pensamentos e emoções gravados em nossa mente. Esses padrões internos de hábitos que exercem tanta pressão nas nossas ações como as influências externas, de fato. Talvez ainda mais as influências externas, nos fazem obter, fazem a gente ganhar novos hábitos. John Wynne diz o seguinte: toda paixão é um hábito depravado ou uma disposição que continuamente inclina o nosso coração a fazer o mal. Trouxe também nessa semana para os nossos estudos o que diz a psicologia sobre hábitos, que são comportamentos, na maior parte do tempo, baseia-se em repetições, rotinas e hábitos. Isso acontece em um mecanismo de economia de energia, onde ao repetir ações bem-sucedidas do passado, não precisamos gastar nossa energia repensando sobre como agiremos no presente. Embora muitas vezes não percebemos todos os hábitos que possuímos, sejam eles bons ou ruins, eles seguem um ciclo de retroalimentação com 3 passos. E são eles: o gatilho, é aquele pensamento, inicia ali, intimamente, aquele lembrete. E depois vem a rotina, que é propriamente o comportamento, que é propriamente o ato, daquele hábito. E após a rotina vem a recompensa. Muitas vezes a recompensa, nós somos frustrados em alguma recompensa, mas outras vezes nós somos bem-sucedidos e aí ele tornando-se um hábito. E nós sabemos que se nós vamos falar do pecado, sobre recompensa, muitas das vezes nós que andamos em Cristo Jesus, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, com uma vida nova, que morremos para o pecado, mortificamos o pecado, essa recompensa muitas vezes é uma frustração, é uma tristeza, é o arrependimento. E aí, irmãos, por isso é importante nós não termos hábitos de pecar, porque é muito ruim, essa consequência é ruim. Então, por isso é importante nós entendermos também quais são os gatilhos, os lembretes dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos que levam a gente a cometer um ato, um hábito, uma rotina. Quais são eles? E repensar na recompensa, porque o pecado, nós sabemos que não há recompensa. Inclusive, a recompensa do pecado, como todos sabem, é a morte, como Paulo nos ensina. No passado, inclusive, irmãos, cultivamos hábitos de impiedade. E o apóstolo Paulo nos chama assim, em Romanos capítulo 6, versículo 19, a maldade que leva à maldade.
a cada pecado, quando fomos sensuais, que cobiçamos, que odiamos, que enganamos ou mentimos. A maldade que leva à maldade. Parafraseando, né, a gente fala que ele é um ato que leva a outro ato, uma mentira que leva a outra mentira, um atrás do outro, sucessivamente. Então, por isso é importante. Como antes nós entregávamos a esses hábitos perversos, devemos entregarmos a formação de hábitos de santidade. É assim que o autor nos exorta. O apóstolo Paulo ainda nos ensina que devemos despojar-nos do velho homem, da nossa disposição pecaminosa e seus hábitos, e de revertirmos do novo homem, com seu caráter e hábitos de santidade, chamando esse processo, inclusive, de mortificação. Foi que nós já estudamos há alguns capítulos atrás, ou a morte das obras do corpo. Em Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Promessa de vida, meus irmãos. Tão importante essa mudança de caráter. Em hábitos de santidade nós vivemos, porque nós temos a chance de vivermos não só a vida presente, mas a vida eterna. Creia nisso, meus irmãos. Então vamos mortificar as obras do corpo, como Paulo nos ensina. A disciplina também é importante. Então, por isso nós devemos nos disciplinar nesses hábitos de santidade e piedosos, treinando em santidade, como também nós vimos em alguns capítulos atrás, se você se recorda. A disciplina é importantíssima. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Não se trata, inclusive, meus irmãos, de fazermos da nossa própria força para a destruição de hábitos pecaminosos. Dependemos irrefutavelmente do Espírito Santo. Não é tão somente determinarmos, nunca mais farei isso. Não esqueça, irmãos, resoluções humanas jamais quebrou os grilhões do pecado. O que quebra grilhões de pecados, irmãos, é a força do Espírito Santo. É o sacrifício de Jesus na cruz, onde levou nossos pecados, foi crucificado pelos nossos pecados, morreu por nós naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia e nos deu a chance de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas para nós vencermos e quebrarmos os grilhões do pecado. Somente Ele, Jesus, e através do Espírito Santo que nos ajuda. Não é somente por resoluções. Muitas vezes nós temos que nos posicionar, mas essa posição ela tem que vir emanada junto com o Espírito Santo, para que essa resolução não seja humana, essa resolução seja de Cristo, do Espírito Santo, e que quebra todos os grilhões do pecado. Tenho certeza que você tem testemunho de quebra de grilhões, e só foi através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. O autor nos ensina também que há princípios práticos que podemos seguir. São 3 princípios para disciplina e santidade, para esses hábitos de santidade. A primeira é a repetição frequente, como já falamos lá. Para criar hábitos, precisa ter repetição. Nunca permitir exceções é a segunda. E a terceira é a diligência em todas as áreas. O primeiro princípio é a repetição frequente. É o padrão de conduta adquirido por repetições e repetições e repetições e repetições. Quanto mais pecarmos, mais somos inclinados a pecar. Entretanto, o oposto também é verdadeiro. Quanto mais dizemos não ao pecado, mais somos inclinados a dizer-lhe
não, a termos resistência em dizer-lhe não. Sempre, irmãos, na dependência do Espírito Santo, para que não seja vazio, para que quando nós dissemos não, para nós adquirirmos o hábito de dizer não aos pecados, sejam verdadeiros e não aos pecados que tão facilmente nos dominam. Sabemos quais são os pecados, você sabe o pecado, eu também sei qual é o pecado que pode ou que de alguma maneira há algum hábito e quais são as nossas vulnerabilidades. Mas se começarmos a exercitar em dizer não, quanto mais conseguimos dizer não aos nossos desejos pecaminosos, mais fácil se torna em dizer não. Eu acho que eu repeti várias e várias vezes dizer não. Repetidas vezes dizer não é necessário, irmão. E com a força do Espírito Santo. Desenvolver hábitos positivos de santidade, inclusive, hábitos de alimentar pensamentos puros, verdadeiros e bons, hábitos de oração, de meditação nas Escrituras. Esses hábitos só serão adquiridos através de repetição e muitas vezes nós temos que ser insistentes, porque a nossa natureza ela é falha e ela muitas vezes ela não quer gastar essas energias, como nós falamos lá, repetidas vezes, gastar energias com novos hábitos e principalmente com a oração, meditação nas Escrituras, por cansaço, por outros compromissos, por trabalho. Por isso nós temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, junto com o PG. Irmãos, não perca essa oportunidade de estarmos juntos em oração e meditação. Faz parte já dessa disciplina de hábitos positivos de santidade. O segundo princípio é nunca permitir exceções. Lembra das exceções, né? Porque as exceções reforçam os velhos hábitos e falhem em reforçar o novo. Lembra daquele pensamento? Só mais uma vez, o pastor até disse naquele capítulo que era a síndrome de só mais uma vez. E eu quero fazer as palavras deles. E ele diz assim naquela oportunidade: só mais uma mentira, só mais uma olhada, só mais um encontro, só mais uma traição, só mais uma ficada, só mais um vídeo pornográfico, só mais uma série, só mais um domingo sem a igreja, só mais um domingo cometendo algo que Deus não se agrada, só mais um domingo de falha. Isso foi tão impactante que eu fiz questão, inclusive, de repetir nesse capítulo, porque o autor cita sobre só mais uma vez, e nós lemos isso junto no PG e eu quis trazer para os irmãos para nos orientar e nos conscientizar de que nós não podemos cair nessa armadilha, ela é sutil e perigosa. Muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço de dizer não aos nossos desejos. Vem aquele gatilho, aquele lembrete, você não diz não, é nessa hora que você vai dizer não. E você não diz não e daqui a pouco você já está abrindo as exceções para esse pecado, para esse desejo. Então, nós não vamos ceder. Porque ao ceder, mais uma vez, a gente sempre diz, amanhã será diferente, amanhã eu vou conseguir. E, na verdade, nós estamos cedendo conscientemente que amanhã será mais difícil ainda dizer não. Mas não queremos pensar nisso. E muitas vezes abrimos as exceções. Irmão, não abra exceção. Seja determinante. Seja pelo Espírito Santo, diga não. Quando vier aquele gatilho, daquele hábito ruim, daquele hábito pecaminoso, diga não, já nesta hora, diga não. Nem inicie aquela rotina, não inicie, porque não há recompensa nisso, irmão. É inútil. E a recompensa ela é drástica, traz muitas outras consequências. E o terceiro princípio é preciso ter diligência em todas as áreas para assegurar o êxito numa certa área. John Wayne também diz, sem um esforço sincero e diligente em cada área de obediência, não haverá mortificação autêntica de qualquer pecado que nos assedie. Precisamos ser diligentes em cada área de obediência.
Não podemos abrir exceções, não podemos deixar brechas, temos que observar cada área. Muitas vezes achamos que em determinado hábito, não é tão ruim assim, não é tão mal assim, mas na verdade, se continuarmos cedermos a esse hábito, ficamos enfraquecidos em vontade, na nossa vontade contra os assaltos da tentação vindo de outras direções. Irmãos, vai ter tudo quanto é lado, vai ter tentação, vai ter assaltos, vão querer roubar a sua santidade, vão querer roubar os seus atos de santidade, vão vir de todas as direções. E é nas coisas mais sutis, é nessa questão aí de não é tão mal assim, não é tão ruim assim, não, mas isso não é pecado, mas que pode trazer enfraquecimentos em outras áreas. Por isso nós temos que ser diligentes, vigilantes. Enfraquecimento, talvez. Mas assisti uma série, mas talvez nessa série pode ter cenas que te levam a ter gatilhos, questões, falas que te levam a ter gatilhos, falas com segundas intenções, com segundos sentidos, muitas outras situações do que você fala, do que você vê, que pode trazer enfraquecimento contra os outros assaltos da tentação. Então, o autor nos ensina, seja diligente, vigilante, porque as pequenas coisinhas aí pode, né, como nós já falamos no início, né, do nosso estudo, né, uma raposinha, né, pode destruir toda a vinha, né, já está escrito inclusive na palavra de Deus. Então seja vigilante, porque esse pequenininho aí pode destruir tudo, te enfraquecer em várias outras áreas contra as outras tentações da sua vida. Então é necessário formarmos hábitos de autodomínio sobre os nossos apetites físicos. Ceder a esses apetites enfraquece a nossa resistência em todas as outras áreas de nossas vidas. São vários apetites físicos, irmãos. Nós somos criados, né, por Deus, essa máquina maravilhosa, esse organismo que é difícil até mesmo da ciência explicar com todos os detalhes. E existem hormônios, existem apetites físicos, até mesmo de comida, até mesmo falta de controle emocional, falta de controle na fala, esses apetites de satisfação em várias outras áreas, você pode estar cedendo aí. Então, por isso, a gente tem que ter autodomínio. Saber que Deus nos fez aptos a ter autodomínio sobre os nossos apetites físicos. Ele fez esse lindo, né, corpo aí nosso, essa maravilhosa estrutura de organismo que Deus nos deu o autodomínio. Você tem o autodomínio. Então você tem que acreditar, lógico, né, através do Espírito Santo, e não ceder esses apetites, porque traz fraqueza em todas as outras áreas. E por fim, não fique desanimado aí, pode estar até desanimado. Gente, irmão, só tem fracasso na minha vida, eu não consigo vencer aquele hábito. Calma, irmão. Falhar é diferente de tornar-se um fracassado. Você não é um fracassado. Se tornarmos fracassados, nós tornamos, né, fracassados quando nós desistimos. E você não vai desistir. Você não vai desistir do PG, de vir no PG. Você não vai desistir de estar junto conosco. Você não vai desistir de estar junto com o Espírito Santo. Você não vai desistir de vir à igreja. Em nome de Jesus, não vai deixar de tentar, porque o Espírito Santo vai tocar o seu coração e na hora certa, aquilo lá já não vai acontecer mais, ficou para trás. Em nome de Jesus, você não é fracassado, você tem força, o Espírito Santo vai te dar aí força para você vencer. Enquanto persistindo no trabalho, persista nesse trabalho de vencer os hábitos pecaminosos, independente do número de recaídas ou falhas. Não nos tornaremos fracassados. Não nos tornaremos fracassados e nós venceremos e logo teremos progresso. Logo terá milagre. Tenho certeza disso. Às vezes você pode até dar uma resolução humana para externamente, mas internamente você está dizendo, Deus, é só o Senhor pode fazer eu vencer esse hábito. Só Deus pode fazer, porque para mim é impossível. E muitas vezes a gente tem esses
esses dilemas de hábitos pecaminosos que a gente fala, para mim é impossível. E às vezes até por boca você está dizendo alguma coisa, alguma resolução, mas internamente só Deus pode fazer você vencer esse pecado. E é sobre isso também, inclusive, que o autor fala, que a batalha da santidade é uma batalha. Não é só de fora, não, é dentro também. Ela é travada em duas frentes. É dentro, fora, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, e dentro a gente está em batalha, está em conflito para a gente vencer essas tentações, a gente vencer esses hábitos, a gente precisa do Espírito. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para vencermos. Nós precisamos de Jesus Cristo para vencermos o que está dentro de nós, as nossas mentes, as nossas emoções, esses ataques, muitas vezes vêm de fora, mas ao mesmo tempo nós temos também que combater o pecado que estão dentro de nós. Dentro de nós, nós temos que combater, e é através do Espírito Santo, irmão. Não desista, você não é um fracassado. A batalha é grande. Eu sei disso, eu também vivo em batalha. Você vive em batalha, todos nós vivemos. Mas nós sabemos que através de hábitos de santidade é que nós teremos progresso na vida cristã, progresso na nossa salvação, progresso na nossa busca de santidade. Traga esses hábitos de santidade sobre a sua vida. Oração, meditação nas Escrituras, adoração, devoção, refrear as nossas línguas, dar freio, pedir para o Espírito Santo nos guiar, estar junto com Ele 24 horas na nossa família, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares. Crie hábitos de santidade. Não desista, irmão. Você não é fracassado. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer e nós teremos, a partir de então, Deus tem tratado conosco em todas essas semanas. São 14 semanas que nós já estamos na 14ª semana, e Deus tem transformado. Você é diferente da primeira semana. Existe uma nova história que Deus tem construído em nossas vidas na busca de santidade. Então, por isso, meu irmão, não desista dessa busca. Eu estou aqui, nós todos estamos aqui. Vamos vencer juntos, em rumo à salvação, em rumo a Cristo, rumo ao céu, na busca da santidade, irmão. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando um pouco. Eu sei que não é fácil, mas Deus tem nos capacitado e Deus tem trazido a nós grandes coisas. E Deus abençoe a cada um. Dê uma semana abençoada. Assim, a gente termina mais um estudo, mais uma semana. Muito obrigado. Deus abençoe e tenha um excelente PG essa semana. Que Deus abençoe a cada um. A sua entrada, a sua saída, em tudo que você fizer seja abençoado. Onde você plantar a planta dos seus pés, que seja abençoado, que a bênção do Senhor possa acompanhar e que a hábito de santidade seja sempre na sua vida. Amém? Deus abençoe a cada um. Um abraço enorme. Graça e paz.